Vamos fazer uma análise de questões abertas, de questões dissertativas, questões tipo segunda fase, como se fala por aí, tá? Então, nessa análise de questões de segunda fase, eu tenho duas questões aqui para apresentar para você. E mais uma vez vou falar, ó, não me interessa a resposta que você vai dar para cada questão, porque a gente nunca vai conseguir acertar a pergunta, mas me interessa como você vai respondê-la, como você vai montar os seus parágrafos, como você deve montar a sua resposta, tá? Então presta mais atenção nisso do que em outra coisa. Essas questões são baseadas num texto, o texto é extenso, o texto é longo, eu não coloquei aqui para você, mas você tem esse texto aí no seu material, no seu simulado, ok? Então veja, uma primeira questão que eu apresentei para você, fala o seguinte, ó, o texto de J.R. Guzzo sobre a culpa que é imputada ao brasileiro comum de tudo que acontece de errado no país, apresenta 3 hipóteses que servem como alerta ao cidadão para se preparar para receber a culpa, tá? O texto, ele apresenta 3 hipóteses. Se você ler esse texto com atenção, você vai encontrar essas 3 hipóteses, tá bom? Então, olha, primeira pergunta, item A, por meio de um parágrafo completo, e isso daqui eu tenho que te orientar, tá? Por meio de um parágrafo completo, apresente as 3 hipóteses. Para que serve uma questão desse tipo? Só para saber se você consegue escrever, se você consegue responder com objetividade, tá? Se você consegue ser, olha, não prolixo, tá? Se não fica enrolando o examinador para tentar acertar a resposta. Não vale dar tiro para todo lado, tá bom? Então, considere esse 1 que você está vendo aqui, ó, em um parágrafo, considere como um numeral. É um parágrafo só. Se você colocar 2 parágrafos, você já está perdendo pontos aí em questão desse tipo. Em segundo lugar, o que é um parágrafo? Um parágrafo é completo, né? Ele cita aí, por meio de um parágrafo completo. Um parágrafo completo precisa ter introdução e precisa ter desenvolvimento. A introdução é um reflexo da pergunta. Se a pergunta falou, apresente as 3 hipóteses, não vale você colocar lá assim, ó, item A, uma hipótese, item B, outra hipótese, item C, outra hipótese. Isso não é um parágrafo. Então, o parágrafo, ele tem que ter uma introdução, em que você falaria mais ou menos assim. As 3 hipóteses são, 2 pontos. Tá? Ou até repetir, olha só, né? As 3 hipóteses que servem como alerta ao cidadão são, 2 pontos. Aí você pode até colocar, né? Primeira hipótese, provavelmente um ponto e vírgula, tá? A segunda hipótese, né? Provavelmente um ponto e vírgula, e a terceira hipótese, ponto final. Tá bom? Então, muita atenção à estrutura da sua resposta. A questão é simples, né? Se você ler o texto, você vai descobrir as 3 hipóteses, tá? Mas a minha preocupação é com a estrutura da sua resposta. É aí que a coisa pega, tá? Que se você não fizer aquilo que ele te pediu, exatamente o que ele te pediu, e aqui ele te pediu um parágrafo completo, um só, e apenas um, tá? Você vai perder ponto, você vai perder em alguma situação. Olha o item B, já eu coloco uma resposta possível aqui para você, mas vamos analisar o item B? Olha, as hipóteses apresentadas em sua resposta ao item anterior
são inclusivas ou exclusivas? São inclusivas, quer dizer, uma não exclui a outra. As três podem ser apresentadas ao mesmo tempo, podem ser feitas ao mesmo tempo. Ou são exclusivas, em que se você optar por uma delas, as outras duas ficam excluídas. Tá? Então, é uma questão de análise. Não adianta eu falar assim para você, estude essa questão que ela vai cair numa prova. Não, não vai. Tá? Mas você tem que atender aquilo que é pedido para você. Então, vamos lá? Vamos apresentar aqui as respostas. Olha aqui, Então, do item A, pessoal, vou repetir a pergunta. Por meio de um parágrafo completo, apresente as três hipóteses. Então, perceba, tá? Que aqui nessa resposta do item A, olha só, que vai até aqui em justiça, tá? Eu apresentei um parágrafo e coloquei assim, as três hipóteses são, ficaria ainda melhor, tá? Eu acabei sendo econômico aqui, mas as três hipóteses, né, que servem como alerta ao cidadão são, ficaria melhor se você acrescentasse esse trecho aqui, olha, que está lá no texto, não está na pergunta. Tá bom? Mas as três hipóteses que servem como alerta ao cidadão são, 2 pontos. Se algo está errado, ponto e vírgula. Se um grupo de pessoas tem um problema, ponto e vírgula. Se alguém sofre um tipo qualquer de injustiça, ponto final. Viram como a resposta foi objetiva? Tá? Viram como a resposta não ficou enchendo linguiça? Aqui na prova de português, olha, a gente não quer saber se você conhece muito o assunto. A pergunta é objetiva. A pergunta não é aberta, ela é fechada. Então, responda aquilo que se pediu. Não fique acrescentando outras coisas. Tá bom? Se ele pediu 3 hipóteses, coloque na sua cabeça que você vai ter que colocar as 3 hipóteses. E ponto final. Não se arrisque. Não coloque mais nada, não acrescente. Não queira mostrar que você conhece mais e fazer outros comentários. Não há necessidade. Seja objetivo, como a pergunta é. Ok? Muito bem. No item B, as hipóteses apresentadas em sua resposta ao item anterior são inclusivas ou exclusivas? Tá? Justifique a sua resposta. Então, olha o item B, como a gente monta um parágrafo direitinho também, faz uma introdução. Não entre direto na resposta. Tá? A resposta, na verdade, é essa daqui, né? São inclusivas. Não comece com são inclusivas. Comece aqui, as hipóteses apresentadas são inclusivas. Quer dizer, uma não descarta a outra. Você pode fazer as 3, você pode ter as 3 hipóteses ao mesmo tempo. Tá? Então, as hipóteses apresentadas são inclusivas, uma vez que uma não elimina a possibilidade de as outras acontecerem também. Ponto. Resposta rápida, resposta direta. Quanto menos você escrever, lógico, explicando direitinho aquilo que você tem que explicar, mas quanto menos você escrever, tá, mais valorizada vai ser a sua resposta. Você vai mostrar para o examinador que você tem capacidade de análise, que você tem objetividade na sua análise, que você tem poder de síntese, e é isso tudo que a gente espera de um bom redator, de um bom escritor. Tá bom? Aqui nós não estamos escrevendo um romance, aqui nós não estamos mostrando o nosso conhecimento geral, aqui nós estamos simplesmente, olha, respondendo a uma pergunta objetiva que é feita para nós. Ok? Então, espero que você tenha captado aí a essência, né, de nós resolvermos esses exercícios com você. A resposta é simples, a resposta está lá no texto. Tá? Basta você fazer uma leitura atenta que você consegue
é descobrir qual a resposta. O detalhe que vão verificar, né, que vão analisar nessa sua resposta, é a sua capacidade, né, de responder objetivamente. Tá ok? Bom, essa é uma primeira questão. Na segunda questão, tá, eu vou fazer o mesmo tipo de comentário. A mesma análise aqui para nós. Veja só, olha. Então, outra questão. No trecho, os culpados são sempre os outros. E esses outros, está lá nas linhas 6 e 7 do texto. Você tem o texto, tá? Vai lá dar uma relidinha nesse trecho. A expressão coesiva catafórica destacada remete o leitor a um grupo de pessoas citado no texto. Tá? Catafórica. Lembram lá dos processos de coesão? Nós temos dois processos básicos aí, olha, processo anafórico e o processo catafórico. O processo catafórico nos diz que o referente de um termo, ainda não foi citado anteriormente e você vai ter que continuar lendo o texto para descobrir qual é esse referente. Tá? No catafórico, na coesão anafórica, o referente do termo já foi citado anteriormente, então você tem que retomar o texto. Você tem que voltar no texto para descobrir qual é o referente. Aqui ele foi muito claro, olha só, essa expressão aqui, os culpados são sempre os outros. E esses outros, ele falou, a expressão coesiva catafórica destacada remete o leitor a um grupo de pessoas citado no texto. Em que posição? Anterior ou posterior? Posterior, se é catafórico, você tem que continuar lendo o texto para descobrir a que grupo de pessoas ele faz referência. Tá? Então, no item A que grupo de pessoas se refere à expressão destacada? Mais uma vez, responda por meio de um parágrafo completo. É só você ler o texto que você vai descobrir a qual grupo de pessoas o termo faz referência. O item B. Observe o trecho seguinte, retirado do texto, lá das linhas 17 e 20. Então tá aí. Quem entra nesse tipo de bola dividida assume riscos, mas enquanto o Supremo Tribunal Federal delibera a respeito, não apenas dos fazendeiros que cultivam áreas na reserva se vê em julgamento. Vai se formando, ao mesmo tempo, um vago clima de denúncia contra os brancos em geral, especialmente os que decidem ir para lugares como Roraima ou para a Amazônia como um todo. Ok? Então, olha, ele pede o seguinte: apresente expressões sinônimas que podem ser usadas em substituição às expressões destacadas. Esse tipo de exercício, a gente costuma falar que é um exercício de paráfrase. O que é parafrasear? É reescrever um trecho, alterando, às vezes, a sua estrutura, alterando os seus termos, mas não alterando a sua essência, ou seja, aquilo que ele quer dizer. Tá? Você não pode ter alteração semântica, alteração de sentido. Você simplesmente vai reescrever um trecho com outras palavras, com outras estruturas, mas mantendo a mesma ideia, a mesma interpretação, o mesmo entendimento. Tá ok? A questão específica pede para você alterar apenas alguns termos. E aqui você não precisa reescrever o texto, mas muitas vezes ele pede para você reescrever o texto todo, fazendo paráfrase, alterando. Então, às vezes a estrutura, às vezes a expressão está na voz ativa, você vai reescrevê-la na voz passiva, altera alguns termos, trocando por sinônimos ou por expressões equivalentes, sempre com a preocupação de não alterar o sentido. Tá certo? Você vai colocar a sua maneira de falar aquilo que está colocado no trecho apresentado.
tá? Então, valem, né, a estrutura da resposta mais uma vez. Então, no item A, olha, a que grupo de pessoas se refere a expressão destacada? Então, tá aí a resposta, ó. Veja que eu não comecei direto com a resposta, tá? Tem muita gente que vai responder isso daí e fala assim, olha, simplesmente começa aqui, pessoas que conseguiram um grau qualquer de sucesso, tá? Não é assim. Faça a introdução do parágrafo, mesmo que ele não peça, tá? Mas responde direitinho, como se a pessoa não tivesse visto a pergunta. Então, dê condições para a pessoa que vai ler a sua resposta saber mais ou menos ou ter a noção de qual foi a pergunta. Então, tá aí, olha, a expressão destacada refere-se às pessoas que conseguiram, e veja que eu vou colocar esse trecho entre aspas, porque eu vou copiar do texto. Então, as pessoas que conseguiram um grau qualquer de sucesso, mesmo modesto, naquilo que fazem ou que são. Fecha aspas, ponto final. Tá? Então, simplesmente li o texto e coloquei ali. Agora, olha só, refere-se às pessoas. Se não usar esse acento grave indicador da crase, você vai perder nota. Eles vão verificar a sua escrita, eles vão verificar a ortografia. Então, se você não tiver certeza de como se escreve uma palavra, se você deixar de colocar algum acento, usar uma pontuação, principalmente vírgula, de forma inadequada, tá bom? Você perde nota. Então, você tem que ser claro na sua resposta, você tem que ser direto, você tem que ter correção, correção gramatical, correção ortográfica, estrutura simples das suas frases, tá bom? Repito, eu não me interesso pela resposta em si, mas pela estrutura dela. Essa é a minha preocupação em relação ao que você deve fazer numa prova dissertativa, tá bom? Então, responda sempre com parágrafos completos, responda sempre de forma objetiva, tá bom? Sempre de forma concisa. O que é a concisão mesmo? É falar tudo o que você quer com o mínimo de palavras possíveis, tá? É dizer muito falando pouco, na verdade, tá? Então, olha, a expressão destacada se refere às pessoas que conseguiram um grau qualquer de sucesso, mesmo modesto, naquilo que fazem ou que são. O item B, tá? Não responda da maneira como eu respondi. Tá? É tudo que você não deve fazer. Ok? Então, veja só, olha, como que você deveria responder? A pergunta, observe o trecho tal, aí, apresente expressões sinônimas que podem ser usadas em substituição às expressões destacadas. Então, você poderia começar assim, olha, tá? Em substituição à expressão bola dividida, e coloca esse bola dividida entre aspas, tá? Pode-se usar problema, questionamento, situação, tá? Ponto e vírgula. Em substituição à expressão, ao verbo deliberar, pode-se usar, tá? Aí no caso, olha só, decide, analisa, verifica, tá? E em substituição a um vago clima, pode-se usar sensação, pensamento, dominante ou comum. Tá certo? Então, veja aí, olha, coloquei a resposta dessa maneira exatamente para falar para você. Símbolo matemático, nem pensar. Tá? Falta de introdução, nem pensar. Bom, separação entre itens semelhantes, use ponto e vírgula. Tá bom? O ponto e vírgula aqui até que está adequado. A estrutura não está adequada. Então, veja a resposta do item A, que é uma estrutura adequada.
veja a resposta do item B, que é exatamente aquilo que você não deve fazer. Você perderia muita nota numa resposta com essa estrutura, tá? Então, muito cuidado com isso. As respostas são simples, as respostas são diretas, tá? Não espere questão que seja difícil de ser respondida, tá? Numa prova de segunda fase. Se você está preparado, se você fez a sua parte, você vai responder as questões com facilidade. A maioria delas, né, nem exige conhecimento específico, é mais leitura do texto, a resposta está, né, na maioria das vezes está lá no texto. Tá? O que eles avaliam, na verdade, nessas questões? Lógico, né? A resposta correta lá, que esteja de acordo com o que o texto falou, tá? Mas vão avaliar muito a sua capacidade de escrever dentro de um padrão, né, que existe na língua portuguesa. Tá ok? Espero que você tenha aproveitado bastante, espero que você tenha feito essas questões e analisado as questões, né, com facilidade. Se for, olha, possível, repita as questões. Se você errou, refaça, né, a questão, analise novamente. Nessas questões abertas dissertativas, refaça a sua resposta, né, se você achar necessário, tá bom? E qualquer dúvida, estamos à sua disposição, tá ok? Até uma próxima oportunidade.